A imortalidade sempre foi um tema fascinante da humanidade. Sempre se procurou prolongar a vida. Fala-se muito na imortalidade da alma, mas a imortalidade física do corpo seria possível? A imortalidade do corpo seria a imortalidade biológica. E sim, alguns seres, especialmente um deles, pode apresentar sim potencialmente a imortalidade biológica, de viver por um tempo indeterminado, com o potencial de viver para sempre. A imortalidade biológica se dá pelo não envelhecimento do corpo, pelo constante rejuvenescimento das células. Um organismo que não envelhece com o passar do tempo e pode viver por um tempo indeterminado, este organismo tem a imortalidade biológica e, biologicamente, é imortal e tem o potencial de viver para sempre. Mas será que existe algum ser assim, com a capacidade da imortalidade biológica? Surpreendentemente, existe sim. No planeta, a gente tem extremos de vida, desde estes biologicamente imortais até aqueles que têm uma vida curtíssima. Alguns seres surpreendem exatamente por ter uma vida muito curta, uma vida de 24 horas, ou menos de 24 horas, ou de algumas horas. É o caso das efemérides. A gente até fez um vídeo inacreditável, os seres que têm a vida mais curta do mundo. Depois deste vídeo você pode assistir ele. O link está lá na descrição. Por outro lado, outros seres surpreendem por ter uma vida bastante longa, considerada com a vida dos homens. Por exemplo, a ostra ártica islândica tem uma vida em torno de 400 anos. Foi encontrada uma ostra de vida muito longa, mas inacreditavelmente aconteceu uma coisa bastante absurda com a vida dessa ostra. Uma perda enorme para a natureza. E vou contar para vocês este fato. Mas antes, eu preciso relembrar para vocês uma pequena história infantil que tem tudo a ver com este fato. É a fábula da galinha dos ovos de ouro. Contam que um lavrador muito pobre encontrou um duende que lhe presenteou com uma galinha que colocava ovos de ouro. Ele, muito feliz, foi para casa e contou para a esposa. E praticamente eles passaram a noite sem dormir, esperando que o dia amanhecesse. Logo que amanheceu, a galinha cacarejou e colocou um enorme ovo de ouro. O casal ficou super feliz e calcularam que dali a uma semana ou mais eles estariam bastante ricos. A mulher tinha ouvido uma história que os ovos que a galinha ia pôr já estavam todos dentro dela. Por isso, eles pegaram e mataram a galinha, abriram a galinha, pensando que iam encontrar bastante ovos de ouro dentro da galinha. Assim não teriam que esperar para ficarem ricos. E assim fizeram. Quando abriram a galinha, viram que dentro não existia mais nenhum ovo de ouro. E assim entenderam que pela ganância perderam toda a riqueza que eles poderiam ter. E assim se deu com a ostra mais antiga encontrada, dessa espécie ártica islândica. Os pesquisadores encontraram a ostra que tem a sua idade calculada conforme a quantidade de anéis formado em sua concha e viram que ela teria em torno de 500 anos.
ficaram surpresos e, numa atitude impensada nas consequências, tentaram abrir a ostra viva, porque pela parte de dentro se tem uma contagem mais precisa destes anéis. Só que acidentalmente mataram a ostra, assim findando a vida de um dos animais desta espécie mais antigos do mundo encontrado pelos pesquisadores. E realmente houve uma contagem a mais. Esta ostra foi calculada em 507 anos. Isso corresponderia, 500 anos atrás, à época da dinastia Ming na China. E assim que ela era conhecida, a ostra Ming. E os cientistas perceberam que com este ato acabaram com a vida desta ostra, que talvez pudesse viver alguns anos a mais. Um dos pesquisadores, ironicamente, respondeu a essa questão de terem matado a ostra. Ele disse: bem, agora temos certeza da idade da ostra, se referindo aos 507 anos calculado. Tem uma versão também que relata que, na verdade, esta ostra foi morta ao ser congelada. Enfim, a perda de um animal desses é uma perda inestimável. Em nossos estudos básicos, aprendemos que todos os organismos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Mas nem para todos os organismos a história é assim. Uma espécie de água-viva, de nome científico Turritopsis dorni, pode apresentar um curioso mecanismo que seria uma espécie de envelhecimento reverso. Em determinado período de vida, as células começam a rejuvenescer e retornam ao estágio inicial do seu ciclo de vida. Um processo de rejuvenescimento. Isto pode acontecer quando a medusa sofre algum estresse ou dano físico. Aí ela retorna à sua forma inicial de pólipo e recomeça o seu ciclo de vida. Turritopsis dorni, que antes era classificada como Turritopsis nutricola, pode se reverter às fases juvenis de pólipo. Posteriormente, esse pólipo vai se desenvolver e produzir medusas clones, geneticamente iguais àquela que originou o pólipo. E todas as medusas são clones, são semelhantes geneticamente. Acredita-se que elas tiveram origem no Caribe, e com esta capacidade da imortalidade biológica se espalharam do Mar do Caribe para todo o mundo através das águas usadas como lastro nos navios. E com esta capacidade da imortalidade biológica foi lançada em diversos ambientes e se mostrou bastante capaz de se adaptar a estes novos ambientes. E hoje em dia já é encontrada em mares do Mediterrâneo, Japão, Flórida, Panamá e Espanha. Turritopsis dorni poderia ser considerada uma espécie invasiva, já que se tornou grandes populações em vários mares, mas seria uma invasão silenciosa, uma vez que ela pouco interage com os organismos destes ambientes. E assim não causa consequências ambientais e econômicas graves. Inclusive passa desapercebida devido ao seu pequeno tamanho e esta discreta interação aos ecossistemas onde se integrou. Este processo de rejuvenescimento desta medusa é conhecido como transdiferenciação, onde
uma célula de um determinado tipo se converte em células de outro tipo. Ou seja, tipo, uma célula muscular pode se converter em uma célula epidérmica. E esta capacidade de se rejuvenescer é como se a medusa Turritopsis thorni pudesse retornar às suas fases iniciais. E acontece isso mesmo. É como se um sapo, por exemplo, retornasse à fase de girino. Uma borboleta retornasse à fase de lagarta. Ela rejuvenesceria e nasceria de novo, sendo a mesma. Este processo de transdiferenciação tem inspirado os cientistas a pesquisarem células-tronco que poderão rejuvenescer órgãos, restaurar órgãos. Potencialmente, este processo de transdiferenciação na medusa pode fazer com que ela viva indefinidamente, que biologicamente seja imortal. Mas o que acontece no ambiente? Se ela for predada por outro animal ou sofrer um dano físico muito grande, aí sim ela interrompe o seu ciclo de vida. Ela morre. Entretanto, caso não ocorra nada disso no seu percurso de vida, ela viverá para sempre. O que você acha disso tudo? Escreva aí sua opinião. E aproveita e inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber avisos de quando postarmos novos vídeos. Também aproveita e deixa aí a sua sugestão, o seu comentário. Inscreva-se já.